A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e de resposta à dor. Viktor Frankl. Você já sentiu tristeza e, antes mesmo de entender por quê, tentou silenciar esse sentimento com uma frase como: vai passar, seja grato ou pense positivo? Se sim, saiba, você não está só. E isso não é uma falha sua. É um reflexo de um mundo que se tornou intolerante ao real. Vivemos em uma era onde a dor foi transformada em tabu. Onde demonstrar vulnerabilidade parece quase um pecado. Onde qualquer desconforto é logo corrigido com um sorriso ensaiado, uma afirmação otimista, uma imagem feliz. Mas a que custo? Há uma positividade que cura, mas há outra que adoece. Ela não grita. Ela sussurra como um conselho bem intencionado. Ela não impõe. Ela seduz, como um caminho mais leve. Mas, aos poucos, transforma emoções legítimas em ameaças. Substitui profundidade por performance, verdade por verniz. Essa positividade é tóxica, não por ser positiva, mas por ser falsa. Falsa porque ignora metade da experiência humana. Porque nega o luto, a raiva, o medo, a insegurança. Falsa porque nos convence de que estar sempre bem é sinal de evolução, quando na verdade pode ser um sinal de negação crônica da alma. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta se manter positivo o tempo todo, mais distante fica da própria verdade. Quantas vezes você se sentiu obrigado a sorrir, mesmo estando destruído por dentro? Quantas vezes se culpou por não conseguir pensar positivo diante de uma perda real? Quantas vezes engoliu a dor para não parecer fraco? Essa é a armadilha. A positividade tóxica transforma emoções naturais em inimigas. Ela diz que sentir dor é um problema, quando na verdade a dor é um chamado, um sinal de que algo dentro de nós precisa ser escutado. Mas se a escuta é sufocada, a dor não desaparece, ela se desloca e se transforma em ansiedade, em apatia, em um cansaço sem nome. E o pior, tudo isso disfarçado sob um sorriso funcional. É um teatro psíquico, onde o público aplaude enquanto o protagonista se afasta cada vez mais de si mesmo. Carl Jung dizia que nada é mais perigoso do que uma verdade reprimida. E essa repressão emocional, embalada em frases motivacionais, é uma das formas mais silenciosas de autoabandono. Mas por que caímos nessa armadilha? Porque fomos ensinados que estar bem o tempo todo é uma obrigação. Porque confundimos aceitação com resignação. Porque confundimos coragem com insensibilidade. Porque confundimos espiritualidade com fuga emocional. Mas a alma não se engana. Ela sabe quando estamos tentando silenciar o que deveríamos escutar. A positividade tóxica é, no fundo, uma tentativa de controle sobre aquilo que não queremos sentir, sobre o que não sabemos lidar, sobre aquilo que a sociedade não nos ensinou a nomear. Mas há uma outra forma de estar vivo. Uma forma onde sentir não é fracasso, é coragem. Onde tristeza não é fraqueza, é sinal de contato. Onde raiva não é descontrole, é limite. E talvez a grande pergunta seja essa: o que acontece com uma alma que só é autorizada a sentir metade do que ela carrega? É isso que vamos explorar. Porque talvez o que precise ser curado não seja o sentimento, mas a ideia de que não podemos senti-lo. O problema da positividade tóxica não está em desejar o bem, mas em negar o que é real para manter uma aparência de bem-estar. Em sua origem, ela não parece uma ameaça. Vem como conselho, incentivo, até carinho. Mas a verdade é que, aos poucos, essa positividade compulsória vai se tornando um sistema de auto-engano e repressão emocional. Desde cedo, aprendemos que sentir tristeza é feio, demonstrar raiva é errado, mostrar fraqueza é fracassar. As emoções desconfortáveis são enquadradas como defeitos de caráter e não como partes naturais da existência.
Assim, crescemos achando que estar bem o tempo todo é um ideal a ser perseguido. Só que esse ideal não é humano, é publicitário. Ele não foi feito para acolher nossa complexidade, mas para nos transformar em consumidores emocionais. Compramos promessas de felicidade, nos comparamos com vitrines de perfeição nas redes sociais e usamos frases prontas como muletas para não encarar o que realmente sentimos. Fomos treinados para calar a dor com um sorriso, para responder, tá tudo bem, mesmo quando tudo desmorona, para agradecer o que temos, mesmo quando estamos emocionalmente esgotados. Mas gratidão sem verdade é fuga. Otimismo sem profundidade é ilusão. E é aí que mora o problema oculto. A positividade tóxica não nos ensina a lidar com a dor, apenas a escondê-la melhor. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós nos controla de fora. Quando não damos espaço para sentir, nossas emoções reprimidas começam a se manifestar em outras formas. No corpo, nos sonhos, nos relacionamentos, nos vícios. Uma dor não acolhida não desaparece. Ela apenas muda de máscara. Na raiz filosófica, isso se conecta à visão contemporânea de felicidade como um estado constante, superficial e medido por produtividade, imagem e aceitação externa. Em vez de nos tornarmos inteiros, buscamos nos tornar agradáveis. Em vez de nos escutarmos, nos corrigimos o tempo todo. Isso nos leva a viver em uma realidade emocional amputada, onde só há espaço para a metade luminosa da vida, onde a sombra é negada, exilada, silenciada. Mas toda sombra silenciada se torna sintoma. Todo sentimento ignorado se transforma em ruptura. Se essa reflexão está abrindo algo em você, considere se inscrever no canal. Há outras como essa esperando por você. Porque talvez você não precise de mais uma frase bonita. Precise de um espaço para sentir tudo o que foi ensinado a esconder. Quantas vezes você já sorriu quando o que queria era gritar? Quantas vezes ouviu "vai passar", quando tudo o que precisava era "eu te entendo"? Quantas vezes se sentiu errado por se sentir mal? Essa positividade compulsória tem raízes profundas na nossa cultura, mas também nas nossas histórias pessoais. Talvez você tenha crescido em uma casa onde chorar era sinal de fraqueza, onde pedir ajuda era vergonha. Onde você aprendeu cedo demais que ser amado exigia estar bem, ou pelo menos parecer estar. E assim, você se tornou mestre em esconder a dor, a ponto de às vezes nem você saber mais onde ela começa. Essa confusão interna entre o que se sente e o que se deve sentir gera um afastamento progressivo de si. Você começa a desconfiar das próprias emoções, a tratá-las como inimigas, a filtrar cada sentimento antes de permitir que ele exista. E nesse processo, perde-se a espontaneidade. A conexão, a capacidade de confiar em si mesmo. Porque como confiar em alguém que você não escuta? A raiz do problema está na dissociação, uma desconexão entre a experiência emocional e a narrativa mental que tentamos impor a ela. Dizemos, está tudo bem, quando na verdade estamos exaustos. Eu consigo lidar quando estamos à beira do colapso. Sou grato, quando estamos emocionalmente entorpecidos. Essa distância entre o que se sente e o que se afirma sentir cria um vácuo psíquico. Um espaço onde a alma deixa de ter voz, onde o corpo grita e a mente finge que não escuta. E é nesse espaço que surgem os sintomas: ansiedade crônica, insônia, crises de pânico, sensação constante de inadequação. Sintomas que muitas vezes são tratados com mais positividade, criando um ciclo de negação emocional. É preciso coragem para romper com isso. Coragem para dizer, não estou bem. Preciso sentir isso até o fim. Não quero mais fingir que está tudo certo. Essa coragem não é descontrole, é despertar. Porque o real não precisa ser bonito para ser verdadeiro. E o verdadeiro muitas vezes dói, mas liberta.
As consequências da positividade tóxica não aparecem de uma só vez. Elas se infiltram na vida de forma sutil, como rachaduras que aos poucos abalam as fundações do que parecia sólido. E quando nos damos conta, já não sabemos ao certo onde nos perdemos. Só sentimos o cansaço de manter uma versão de nós que não corresponde mais ao que pulsa por dentro. Uma das primeiras consequências é a alienação emocional. Você continua vivendo, funcionando, entregando, mas sem estar de fato presente. As emoções que deveriam te alertar, orientar e curar são silenciadas. A dor, que deveria ser bússola, vira inimiga. A tristeza, que poderia ser ponte, vira obstáculo. E com isso, a alma perde acesso a si mesma. Essa desconexão gera uma segunda consequência devastadora: a invalidação interna. Toda vez que você sente algo verdadeiro e responde a si mesmo com uma frase pronta do tipo "não pense nisso", você está exagerando, ou seja forte, você está dizendo "o que eu sinto não é legítimo". E quando isso se repete por tempo suficiente, o efeito é devastador. Você para de confiar em si. E sem autoconfiança emocional, surge o vazio. Um vazio que não tem nome, porque não foi escutado. Um vazio que não é ausência de sentido, é ausência de escuta. É a alma emudecida. Viver anestesiado se torna o novo normal. A rotina continua, mas com menos cor. As relações persistem, mas sem profundidade. As escolhas seguem, mas sem alma. É como viver num palco onde o roteiro foi escrito por outro, e tudo o que resta é representar bem. E quanto mais se reprime, mais o corpo grita. Dor de cabeça constante, tensão muscular, insônia, palpitações, cansaço crônico. O corpo tenta processar o que a mente recusa. E o que não se transforma em verdade, se transforma em sintoma. Pior ainda, muitas pessoas interpretam esses sintomas como sinais de fraqueza pessoal e redobram a dose de positividade forçada. Entram em ciclos de autoajuda compulsiva, técnicas de gratidão mal aplicadas, mantras que não ressoam. E com isso, o afastamento da própria dor se transforma em estratégia de sobrevivência, e não em cura. A positividade tóxica também afeta as relações, torna tudo superficial. Em vez de diálogos reais, trocamos frases decoradas. Em vez de escuta, conselhos. Em vez de presença, soluções. Isso não é vínculo, é performatividade emocional. E isso cobra um preço: solidão relacional. Você pode estar cercado de pessoas, mas se ninguém valida o que você sente de verdade, a solidão é inevitável. O silêncio imposto dentro de si se torna também silêncio do lado de fora. E você começa a achar que está exagerando, que sente errado, que é emocional demais. Essa autocensura é um tipo de autoabandono. E todo autoabandono gera uma dor difícil de nomear, mas fácil de reconhecer. Aquela sensação de estar desconectado, mesmo de si. Se você já sentiu algo assim, sinta-se livre para compartilhar. Os comentários costumam ser o eco de muitos que se sentem sozinhos. Salve este vídeo. Talvez você precise ouvir isso de novo quando esquecer que sentir é humano. A consequência invisível mais trágica, no entanto, é a perda do direito de existir integralmente. Você começa a acreditar que só merece amor, acolhimento e espaço quando está bem, quando é funcional, quando não incomoda. E isso cria um condicionamento interno. Sentir torna-se sinônimo de ameaça, vulnerabilidade, um defeito, dor, um fracasso. É uma prisão sem grades, construída com sorrisos. E nesse cárcere emocional, a alma adoece. Mas ainda há algo sagrado nesse colapso. É nele que se revela o que realmente importa. Porque quando tudo o que é falso desaba, o que sobra é a verdade. E essa verdade, por mais desconfortável que seja, é o primeiro passo para a cura real. E essa cura não começa com conselhos. Começa com permissão.
permissão para sentir, para desabar, para dizer, não sei como lidar com isso. Permissão para ser humano, com tudo o que isso envolve. Porque é nesse espaço não julgado que a emoção volta a ser ponte, e não obstáculo. Quando você para de se corrigir emocionalmente, começa a se escutar de verdade. Começa a construir uma nova relação consigo, não baseada em controle, mas em compaixão. E essa escuta muda tudo. Você começa a identificar o que é seu e o que é imposição. O que é dor legítima e o que é culpa introjetada. Começa a construir um vocabulário emocional mais profundo, mais sutil. Um vocabulário que permite nuance, que acolhe contradição, que entende que sentir raiva não anula o amor, que sentir medo não anula a coragem, que sentir tristeza não anula a gratidão. Esse refinamento emocional é o início de um novo ciclo, o ciclo da autenticidade. E é nele que o verdadeiro alívio começa a surgir. Não porque a dor desapareceu, mas porque finalmente ela foi escutada. A rebelião contra a positividade tóxica não é barulhenta. Ela não se dá em discursos inflamados, nem em rupturas dramáticas. Ela acontece num momento silencioso e íntimo, quase invisível aos olhos do mundo. O momento em que você decide parar de fugir de si, parar de corrigir sentimentos, parar de responder à dor com frases prontas, parar de tentar ser quem agrada, para começar a ser quem sente. Esse é o primeiro gesto da rebelião, permitir-se sentir sem censura, sem estética, sem filtro, sentir como um ato de presença. Como uma reconciliação com tudo aquilo que a positividade tóxica tentou amputar. Mas esse caminho não é fácil. Ele exige coragem. Coragem de mergulhar no desconforto, de escutar o que foi silenciado, de reaprender a nomear emoções esquecidas, de lidar com aquilo que é incoerente, contraditório, humano. É um processo de reeducação emocional. E como todo recomeço começa pequeno, num diário escrito às pressas no fim do dia, num choro que você não reprime, num "não estou bem" dito com verdade, num abraço que você permite receber sem precisar justificar. Esses pequenos gestos são atos de desobediência simbólica. Eles rompem o ciclo da repressão, criam espaço para a alma respirar, e aos poucos, você começa a sentir algo que talvez não sentisse há muito tempo. Alívio. Alívio de não precisar performar, de não precisar ser exemplo, de não precisar parecer inabalável. Alívio de simplesmente existir, com tudo o que sente. Esse alívio é o início da cura. E com o tempo você começa a construir rituais de verdade. Espaços internos onde a emoção pode existir sem ser interrompida. Pode ser um banho consciente, um tempo sem estímulo, uma meditação onde você não tenta limpar pensamentos, apenas observá-los. Uma conversa com alguém que sabe escutar. São nesses momentos que a alma volta a ocupar o corpo, que a presença retorna, que o sentir volta a fazer sentido. Se esses conteúdos são um refúgio para você, considere se tornar membro do canal. Com menos de R$ 8 por mês, você apoia esse projeto e acessa conteúdos exclusivos feitos para quem escolheu sentir com consciência. Porque essa consciência emocional precisa de alimento, precisa de espaço, precisa de comunidade. E talvez você esteja redescobrindo agora uma nova forma de espiritualidade. Uma espiritualidade que não nega a dor, mas a integra. Que não promete cura rápida, mas oferece reconexão profunda. Que não exige perfeição, mas celebra a presença. Essa é a rebelião mais radical, a de viver inteiro. A de não dividir sua humanidade entre o que pode ser mostrado e o que deve ser escondido. A de escolher a autenticidade, mesmo quando ela é desconfortável. Porque o desconforto real sempre será mais transformador do que o conforto falso. Você começa a perceber que não está aqui para vencer todos os dias. Está aqui para viver.
E viver é também falhar, cair, chorar, sentir medo. E isso não te diminui, te humaniza. Você começa a se cercar de pessoas que sabem escutar sem corrigir, que sabem acolher sem tentar consertar, que sabem estar, sem precisar explicar. E pouco a pouco, esse espaço interno vai se tornando lar. Não um lar sem dor, mas um lar onde a dor não é mais exílio. Você percebe que não precisa de grandes respostas, precisa de pequenas verdades, verdades que só aparecem quando você para de lutar contra o que sente. Você se torna mais compassivo consigo. Passa a olhar para dentro com menos julgamento. Aprende que curar não é melhorar, é integrar. Não é apagar o que te feriu, é dar um lugar seguro para que isso exista sem te dominar. A rebelião emocional nesse sentido é sutil, mas poderosa, porque ela quebra séculos de condicionamento. Rompe com padrões familiares, com heranças culturais, com sistemas internos de autocensura e devolve a você o que a positividade tóxica tentou roubar: o direito de ser inteiro. Você começa a confiar de novo em si, a reconhecer os sinais internos, a respeitar os limites do seu corpo, os ritmos da sua alma, a sabedoria das suas emoções. E então, uma nova liberdade surge. Não a liberdade de estar sempre bem, mas a de estar sempre verdadeiro. E isso por si só é profundamente libertador. No final de tudo, você percebe: a verdadeira força não está em estar sempre bem, está em estar sempre inteiro. E ser inteiro inclui a dor, o medo, o vazio, a dúvida, a raiva, a culpa. Inclui tudo o que você tentou esconder para parecer forte. Essa é a realização mais poderosa. Você não precisa parecer nada. Você só precisa ser. Ser com verdade. Ser com presença. Ser com humanidade. E essa verdade não se aprende em livros. Ela se revela no silêncio, nas pausas, nos momentos em que você desiste de controlar a narrativa e simplesmente sente, sem se julgar, sem tentar entender, apenas sente. Você começa a perceber que a dor, quando escutada, não quer te destruir, quer te devolver a algo que você perdeu pelo caminho. Talvez a conexão consigo, talvez a coragem de sentir, talvez a dignidade de existir sem precisar justificar cada emoção. Nesse ponto você já não busca mais melhorar, busca se aproximar de si, dos outros, da vida. A positividade tóxica te ensinou que só merece amor quem está bem. A verdade profunda te ensina: você merece amor sobretudo quando está mal. Porque é nesses momentos que mais precisa de si. E se você estiver presente, mesmo que ninguém mais esteja, já não estará só. Essa nova presença muda tudo. Muda como você se trata, como trata os outros, como olha o mundo. Você começa a trocar cobrança por compaixão, pressa por paciência, aparência por essência. A vida, antes corrida, agora respira. E com isso, algo em você relaxa. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora você está com você. E quando isso acontece, tudo muda de cor. A alegria que surge dessa presença não é eufórica, é serena. Não é barulhenta, é profunda. Ela não exige espetáculo, só espaço. E então, você entende. Tudo o que você tentou evitar, o desconforto, o choro, a tristeza, a insegurança, eram apenas partes suas querendo ser vistas. E agora, você pode vê-las e amá-las. Essa é a liberdade mais rara, a de não mais se abandonar. Você já não precisa mais se explicar, nem se esconder, nem se anestesiar. Você pode viver de forma radicalmente simples, sentindo, escutando, existindo. E ao fazer isso, você se torna abrigo, para si, para os outros, para a vida. E a beleza dessa realização é que ela não exige mais força. Ela exige entrega. Você para de lutar com a vida e começa a caminhar com ela, não como quem domina, mas como quem dança.
Porque viver inteiro é isso: dançar com a luz e com a sombra, com o riso e com o choro, com o sim e com o não. E saber que tudo isso faz parte de ser humano. Você não precisa mais dividir sua existência entre o que é aceitável e o que é excessivo. Você só precisa estar com você, por inteiro. Isso é revolução. Uma revolução silenciosa, íntima, que começa em você, mas toca todos ao seu redor. Porque quem sente com verdade, inspira os outros a fazerem o mesmo. Quem permite sua dor, permite também a do outro. E assim, nasce um novo tipo de vínculo, feito de verdade, não de performance. E nesse novo vínculo, ninguém precisa salvar ninguém, só estar. E estar nesse mundo que exige tanto parecer é um ato de amor. Essa presença muda até o que você deseja. Você já não quer mais tanto, quer menos, mas quer com verdade. Quer silêncios honestos em vez de conversas forçadas. Quer abraços que dizem estou aqui, e não soluções que digam melhore logo. Quer companhia que sabe permanecer mesmo quando não há o que dizer. Você aprende que nem tudo precisa ser resolvido. Algumas coisas só precisam ser sentidas. Nem tudo precisa de resposta. Algumas perguntas só precisam de tempo. E com esse tempo, você floresce. Não porque conquistou algo, mas porque parou de se podar. Esse é o florescimento que a positividade tóxica tentou impedir. O que nasce do sentir, não do fingir. E você percebe, enfim, que a dor foi sua mestra mais honesta. Porque ela não pediu que você fosse melhor, pediu que você fosse mais você. E quando você aceita esse convite, a vida muda de tom. Não fica mais fácil, mas fica mais real. E o real, mesmo quando dói, liberta. Há outras reflexões como essa esperando por você.